Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Vamos continuar o nosso assunto aqui de bioresinas. Hoje a gente começa a discussão 9, que vai estar baseada no seguinte princípio: nós devemos buscar formas de melhorar nossas interações com o nosso planeta. Olha que coisa linda essa foto, né? Quando a gente olha para isso, a gente fica realmente inspirado. Eu, pelo menos, fico. É muito bonito. Caramba! E a gente tem o privilégio de morar, né, nesse planetinha azul lindo, que é um caso único. É um caso único aqui, né? Pelo menos no nosso sistema solar. É o único lugar que consegue suportar a vida como a gente conhece. Nossa, isso é fantástico. Tem toda aquela história, né? A gente está no meio do cinturão verde, né? Que tem a quantidade certa de radiação solar chegando. Então, isso é um grande privilégio. Tá certo. E a gente já viu, no nosso papo da aula anterior, que, em certa extensão, a gente não está cuidando muito bem disso, né? A gente consome mais do que a gente deveria, né? A gente se preocupa pouco com o ambiente, a gente tem algumas interações com o ambiente que são potencialmente destrutivas. Então é isso que a gente tem que pensar, como é que a gente pode agir, né, em relação a essas nossas interações com o nosso planeta, né, de uma forma mais responsável, de uma forma mais sábia. Tá, vamos conversar um pouco então sobre isso hoje aqui, nesse nosso tempo. Quando a gente para pensar nas particularidades, né? A gente está falando de química ambiental. Bom, então a ideia é a seguinte: a gente está considerando as reações químicas e as espécies de fontes naturais e antropogênicas e seu destino e efeitos no solo, na água e no ar. Tá certo. Então o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: a gente está basicamente focando nas reações químicas e no impacto que essas reações, reagentes, né, vão produzir no solo, na água e no ar. E quando a gente começa a pensar em química verde, bom, aí a coisa fica um pouco mais específica, né? O que está acontecendo na química verde? A gente está passando a considerar a alteração do projeto de reações químicas e processos para reduzir seus impactos negativos no meio ambiente e no ser humano. Legal, vocês já ouviram falar de química verde? Bom, eu li no capítulo que o senhor mandou. Boa, Leni. Fala então aí pra gente. Professor, já tinha lido artigos, entendeu? Mas assim, sim, não me aprofundado, entendeu? Aham. Ei, Johnny, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, professor, no capítulo que o senhor mandou... Fala, Ana. Busca, né, minimizar o impacto ambiental, como o senhor estava falando. Sim. Para diminuir também esses agravos, né, no meio ambiente. Certo. E busca também substituir os reagentes de maior toxicidade. Sim, boa. Beleza. Isso aí. Mais quem? Professor, Oi. a primeira vez que eu ouvi falar de química verde foi um coordenador de engenharia com quem eu trabalhava, e ele me mostrou um projeto de propeno verde. Bacana. A partir se não me engano, a partir de etanol. Bacana, João. Fizeram mais ou menos na década de 80, se eu não me engano. Foi Sim. bem interessante. Foi a primeira vez que eu vi, e depois fiquei sabendo da questão do polímero derivado desse insumo que eles fizeram a planta, né, na época. Foi bem interessante. Sim. Bacana, bacana. Muito bom. Excelente. Excelente isso daí. Leva a gente até a lembrar da questão do polietileno verde, né, que também sai do etanol e que vai sendo transformado até chegar no etileno, e depois pode ser polimerizado para o nosso polietileno e fica
igualzinho, com um único detalhe, né, de diferença, assim, quer dizer, um detalhe gritante, né, uma diferença gritante, é que todos os átomos de carbono, né, que estão envolvidos ali são novos, né? Eles não são átomos de carbono que foram tratados, né, por esses processos geológicos e tal. Então você consegue diferenciar eles, isso é muito legal. Johnny, e você? E da química verde, o que você fala aí? Professor, boa tarde, né? Boa tarde, gente. Boa tarde. A primeira vez que eu vim falar sobre química verde foi no Labis mesmo. Bacana. Foi numa iniciação científica, foi numa jornada de iniciação científica. Sim. E assim, o que eu posso considerar da química verde? Eu vejo, né, como grande diferencial dela é justamente essa preocupação com o impacto ambiental e como ela trabalha para minimizar isso. Eu acho, o senhor falou, né, esses dias sobre o prego, como é que aquele negócio era fantástico. Sabe o que para mim é fantástico? É você utilizar algo que a princípio era um lixo, dar uma aplicação diferenciada para ela, ou até no ponto de vista energético. Boa. Utilizar rejeitos vegetais, utilizar coisa que você poderia utilizar para ser jogado no lixo, poderia ser carbonizado, enfim. E você dá uma nova aplicação para ela, até como combustível, eu acho isso muito interessante. E isso definitivamente reduz os impactos negativos no meio ambiente. É você utilizar alguma coisa, você vai ter o rejeito e você dá um fim interessante ao rejeito. Sim. Não utilizando somente como ração para animal, tipo bagaço de cana, seja lá o que for, rejeito vegetal, né, ou para aquecer caldeira. Mas você utilizar isso como energia, e é uma coisa que a gente depende pra caramba, é um tipo de coisa que a gente tem que considerar assim. Excelente, Johnny, excelente. Ótimas lembranças. Cadê aí o Alex, que tá quietinho? Alex, eu tô chamando você do nome errado, né, cara? É Alexander. Pô, não tem problema não, professor. Valeu, Alexander. Obrigado pelo carinho. Fala aí da química verde, cara. Então, eu também não tenho muito aprofundamento nesse quesito da química verde, mas eu achei muito interessante o fato de a prática, né, se tornar mais consciente a respeito daquilo que ela causa como impacto. Sim. E realmente tem uma relevância muito grande, porque a gente vê que as emissões de gases e tudo que acontece, os rejeitos que o Johnny acabou de comentar a respeito, causam grande impacto, e a gente, com a química verde, tem conseguido achar meios de utilizar, né, aquilo que para uns é lixo, e como o senhor já disse, né, para outros acaba virando um tesouro. Bacana. Excelente, Alexander. Acho que a Ana já falou, tem um outro A ali que eu esqueci. Posso participar? Ângela, sim, claro, fala aí. Tá, aí eu estava assim, como o professor perguntou, quando foi a primeira vez que você escutou, não sei, aí você lê muito artigo e muita coisa da química verde, mas realmente não, sabe, esta é a primeira vez que aprofundo para conhecer realmente o que é, né? Então, se dá conta que muitas coisas daqui já conhecia, processos que já tem, não sei, uma coisa mais próxima. Sim. É química verde, né? Por exemplo, essa parte da saúde, de cuidar também da saúde do indivíduo, achei bem importante, não? Porque, sabe, também a gente está trabalhando com muita coisa e vai assim, como sem noção se é tóxica, se não, e também achei bem interessante essa preocupação da química verde por não só o meio ambiente, sino também o ser humano, de cuidar, sim, para a gente também, coisa que eu lembrava, assim, da faculdade, que falavam, cuida aí, isso é tóxico, não vamos trabalhar isso porque agora é muito tóxico. E isso também achei bem interessante da química verde, e coisas que você vai vendo do processos que vai mudando, né? Aí encontrei assim vários exemplos bem interessantes, realmente assim, fiquei assim bem empolgada com essa coisa, porque assim, você sabe, química verde, mas essa coisa assim mais próxima não tinha, né? É bacana essa tua colocação,
Ângela, que no final das contas, a gente vê que muito do que a gente deixa de fazer é simplesmente por um problema de desconhecimento, né? Muitas vezes a gente simplesmente não foi apresentado. Né? Desconhecer, gente, é normal, tá? No nosso meio, é uma coisa assim... o que a gente está fazendo aqui quando a gente pensa em trabalho científico, né? Se você imaginar, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado, você tem que ter bem claro na tua mente que você está afunilando, né, os seus esforços científicos para um determinado assunto que é muito específico. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente existem vários outros assuntos que são muito interessantes, que estão ao nosso redor, mas que a gente simplesmente não está focado neles. E se a gente for falar de química verde, a gente está falando já de algo que tem uns 20 anos de idade. Pois é, então. E é bem interessante, porque quando a gente começa, né, a entrar, né, nesse assunto, a gente começa a perceber que sim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer e que não são nem tão complicadas assim. Algumas, inclusive, já são da natureza do nosso trabalho. Porque, por exemplo, quando a gente pensar numa polimerização em massa, nossa, polimerização em massa a gente está falando de aproveitamento total de átomos. Isso é super legal. Não, isso tem tudo a ver com química verde. Principalmente que a gente não está usando solventes, não está usando nada, né? Tudo que você colocar dentro daquele reatorzinho lá vai sair. A não ser que ele fique grudado no reator. De vez em quando acontece, né? Aí a gente tem que saber lidar com isso também. Maravilha. Vanessa, como é que está a tua conexão aí? Tá oscilando, professor, mas eu acho que eu consigo assistir até o final da aula. Beleza, mas fala alguma coisa aí. Então, eu acho que, assim, esse assunto, ele não é tão aprofundado como deveria ser. Eu acho que deveriam falar mais sobre, né? Não como um ponto, mas eu acho que deveria falar mais sobre isso dentro da faculdade, principalmente para quem faz química, bacharel, bater mais nesse ponto, que eu acho que ia instigar, incentivar as pessoas a estudarem mais sobre isso, né? O que eu sei da química verde é que ela é um tipo, né, que ela visa o desenvolvimento de alguns processos, metodologias que gerem menor quantidade de resíduo, né, de material tóxico, enfim. E o senhor falando sobre o reaproveitamento total, eu acho isso fantástico. Se a gente pudesse fazer isso no processamento, em que tudo que a gente colocasse no início saísse no final do processo, ia ser lindo. O químico ia estar no céu e não precisava nem voltar nunca mais. Maravilha. Porque ia ser perfeito, né? Não ia gerar resíduo, ou se gerasse algum resíduo, houvesse um tratamento mais eficiente, mais barato, principalmente, né? E o custo o gasto com esses tratamentos fossem bem mais baratos, ia ser fantástico, ia ser perfeito. Muito legal, bacana, é isso aí. É isso aí, galera. Eu tô vendo que vocês estão... Johnny, você tinha levantado a mão, né? Tinha sim. Era só para fazer um último comentário. E aí, pegando até um gancho que a Vanessa completou aqui, era, além de se preocupar com o produto que seria produzido, né, em relação à química verde, o processamento também foi modificado. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Muitas das vezes, dos produtos que eram produzidos, a sua forma de se produzir traziam tantos problemas da natureza para quanto o produto que era produzido. Era produzido ok, mas quanto isso danificava a natureza? O seu processo de produção. Então, juntamente com a química verde, não ficou só aquela preocupação, olha só, como é que vai ser o produto final, mas desde o início, você saber trabalhar corretamente, né, pensando no meio ambiente desde o início da produção, seja lá o que fosse que seja possível. Não era só com o produto final, né, mas também com o início dele. E aí fica aquela relação, né, utiliza mais, menos solvente, que tipo de solvente, a forma que vai ser produzida, vai ser em massa, não vai ser.
Existem várias formas, uma diferente da outra, para várias funções. E eles começaram a pensar nesse tipo de coisa, desde o início. Isso também é bem interessante. Muitas das vezes a gente gasta tanto, a gente produz tantos gases nocivos na sua produção, a gente só quer saber do produto. Exato. Entendeu? Eu acho que isso também é bem interessante, se preocupar não só com o final, mas também com o início. Isso aí é uma excelente lembrança, que no final das contas, muitas vezes a gente está interessado no produto e a gente não, simplesmente a gente esquece, não é, do que está acontecendo ali no meio dessa produção, nos intermediários que são formados. Tem um caso muito bacana eu posso estar enganado em relação ao nome, mas depois eu confiro. A síntese de Wurtz da estricnina. Então você tem ali cara, é uma verdadeira, se a gente pode fazer a analogia, uma obra-prima, uma ópera, não, da química orgânica. Só que assim, você vai ver que tem ali, sei lá, acho que são 30 e poucas etapas, não tenho certeza mais, porque, sei lá, tem uns 20 anos que eu vi isso, né? Mas me lembro muito desse detalhe, de que no final dessas 30 e poucas etapas, o que acontecia? O rendimento, né, do penúltimo produto era tão baixo, mas tão baixo, né, que os autores do estudo eles tiveram de ir na natureza, né, isolar esse produto natural e continuar a última etapa ali, para chegar na estricnina. Gente, por mais lindo que seja, né, do ponto de vista da química orgânica, aquele negócio bonitinho, o elétronzinho voando para cá e para lá, aquela coisa linda, mas a gente tem que pensar o seguinte: uma reação dessa, né, uma síntese dessa, melhor dizendo, né, com uma sequência de reações, vai produzir muito rejeito, com certeza. E o pior de tudo, tem um rendimento muito baixo. Então, assim, quantas vezes você teria que fazer uma reação dessa para conseguir uma quantidade significativa da estricnina lá no final do processo? Entendeu? Ia ser um negócio assim, né? Pô, impensável, né? O volume de coisa que você vai gerar no meio disso daí. Então, faltou o Átila falar. Átila escreveu alguma coisa aí? Sim, professor, escrevi. Diz aí então, Átila. Professor, o que você escreveu. A minha internet está muito ruim. Vou tentar mandar áudio. Eu falei que eu sou da engenharia de bioprocesso. E lá, pelo menos lá no meu campus, a gente faz ideia que existe química verde, mas a gente nunca aprofundou, nunca trabalhou, não se fala sobre isso. Certo. Aí, porque a gente trabalha basicamente com micro-organismos, né, bioprocesso. Então, assim, a gente está em outra área de síntese, outra área de produção, outra área de reação. Então, aquele artigo aquele capítulo, né, que o senhor mandou, que foi a coisa mais recente e até então que eu lembrava. Aqui eu lembro de eu ter lido, o resto é só em conversa mesmo, em laboratório, alguma coisa assim. Legal, ótimo. Mas nessa parte de química, que é, entre aspas, mais pesada, acredito que é bem importante, porque apesar geralmente o final ser o mesmo, o início já tem um peso muito grande nessa alteração, de onde vem o carbono, essas coisas. Sim, certamente, certamente. Mas nos bioprocessos você deve também ter muito uso de reagente, muita coisa associada aí, cara, que de repente pode ser repensada. E eu fico feliz de, em certa extensão, poder levantar essa bola aqui para vocês, porque, assim, de novo, é um assunto que tá lá os seus 20 e poucos anos, mas é novo. Não, tanto que você vê, num meio igual esse nosso aqui, né, em que a gente está tratando, né, com uma série de pessoas, poxa, instruídas, né, todos formados, estão aí fazendo seus mestrados, seus doutorados, ainda existem pessoas que
sabe, lida um pouco com isso, escutaram um pouco sobre isso. Não, então eu fico muito, muito satisfeito de poder trazer essa discussão aqui para vocês. Vamos tentar aprofundar isso daí. Antes, vamos escutar o que a Leni levantou a mão. Fala aí, Leni, por favor. Gostei desse negocinho de levantar a mão, porque eu nunca tinha usado, é legal. Hein, professor? Muitas das vezes nós... não sei se eu lembro um projeto que nós fizemos no laboratório, que foi com rejeitos de sementes da Amazônia. Aquilo ali era uma química verde, porque eu vi colegas falando sobre os rejeitos, a utilização desses rejeitos. Entra na química verde? Usar rejeito é sempre um negócio muito importante, porque no final das contas, a gente está dando um destino novo para esse tipo de material, né, que muitas vezes vai ser só descartado, às vezes até de forma irresponsável, no ambiente. Mas o que você tem que pensar, Leni, são todas as etapas que estão envolvidas aí. Essa questão é uma questão muito pertinente e eu já levantei essa bola algumas vezes com o pessoal do laboratório, principalmente quando a gente começa a pensar nos problemas de nanomodificação desses substratos. A gente faz coisas que são realmente muito interessantes, a gente nanomodifica esses rejeitos vegetais, mas muitas vezes eu acredito que a gente não faz isso da forma mais adequada. Quer ver esse caso mesmo que você está levantando aí? O que acontece? Você tem que pegar o teu rejeito, o teu substrato, né, colocar ele em contato com aquele complexo de ferro, né, aquela solução de um complexo de ferro. Na sequência, você vai colocar um monte de base no meio, vai tornar o meio bem alcalino, vai forçar a precipitação dessas nanopartículas, e uma boa parte dessas nanopartículas já se precipita na superfície do substrato vegetal. Beleza. Mas aí a gente começa a pensar agora numa série de outras questões que estão relacionadas. Por exemplo, quanto de água a gente precisa depois para neutralizar esse rejeito? Você já deve ter percebido que toda vez que a gente faz nanopartículas, a gente usa uma quantidade de água assim, que é assustadora, né? Sim ou não? Sim, professor. Então, aí agora surgiu uma oportunidade, foi muito legal. A gente fechou um projeto com a Repsol, sei lá, finalzinho, comecinho desse ano agora. Aí, uma das coisas que a gente estava avaliando lá, durante esse projeto, foi a redução da água na síntese dessas nanopartículas. Então, a gente conseguiu reduzir muita quantidade de água, sabe, reutilizando uma série ali de a princípio, né, rejeitos ou subprodutos, que funcionou muito bem. No final das contas, a gente tem propriedades que são muito parecidas, a coisa funciona super bem, né? A gente tem as nossas nanopartículas, às vezes um pouco mais aglomerada, mas para o fim que a gente quer, continua funcionando. Então, assim, entender se o que você está fazendo é verde, tá? Tem que levar em conta uma série de fatores e uma visão global do que você está tentando produzir. Respondendo diretamente à tua pergunta, não é muito verde aquilo que a gente fazia. Mas repara, enquanto ciência de base, uma pesquisa assim, que está buscando novas alternativas e que está trabalhando isso numa escala bem menor, claro, tem todo o seu mérito, tá? Não estou tirando o mérito do trabalho, não, muito pelo contrário, sou grande fã desse trabalho que vocês desenvolveram. Inclusive, amanhã é defesa do TCC, né, da Poliana. Amanhã estaremos lá. Maravilha. Então. Eu acho interessante que não é só
o solvente em si reduzir, mas assim, eu achei legal da redução da água também. Eu não sabia que isso também impactava. Sim, imagina. Ó, você tem que pegar uma solução de ferro 2 e ferro 3 e levar o pH disso, cara, para 12, para 13. Nossa, isso depois tratar esse negócio é muito complexo. Pode saber, a gente gasta quantidades de água aí que são gigantescas. Mas tem uma série de modificações sintéticas que a gente está avaliando, que com certeza vão diminuir muito a quantidade disso. Inclusive na questão da modificação do substrato. Tem outras formas da gente fazer esse tipo de modificação usando uma quantidade muito, muito menor de água. Mas é mais ou menos por aí, tá? É o conjunto, você tem que ver o conjunto da coisa. Então, pessoal, olha só. Obrigada. Por nada. Vamos marcar aqui essa posição. Eu acho que isso é fundamental, né, para a gente ter diferenciado na nossa cabeça. Né? Quando a gente está falando, então, de química verde, repara o seguinte, ao contrário do caso da química ambiental, né, que a gente só está vendo as interações que estão acontecendo aí, né, entre os reagentes que a gente produz, com o meio ambiente, entre os próprios reagentes naturais, né, com o ambiente, por aí vai. Quando a gente está pensando na química verde, a gente tem que imaginar isso, né, de um ponto de vista diferenciado, de um ponto de vista onde a minha vontade de agir de forma consciente impacta nas minhas decisões. Isso, então, é muito, muito diferenciado, porque, na verdade, é um posicionamento, tá, que está baseado numa filosofia. Quando a gente fala, então, em química verde, a gente está pensando em filosofia. É uma filosofia de trabalho. Uma filosofia de trabalho para a qual a gente vai se entregar, a gente vai aderir, né, buscando fazer isso, reduzir impactos negativos ao ambiente e ao ser humano. Tanto que é uma filosofia que a gente pode ver o seguinte, ela tem regras. Daqui a pouco a gente chega nessas regras. Vamos andar um pouquinho pensando aqui, olha, na definição da química verde, ela pode ser definida como a utilização de técnicas químicas e metodologias que reduzem ou eliminam o uso de solventes, reagentes ou a geração de produtos e subprodutos que são nocivos à saúde humana e ao ambiente. Bacana. Então é o seguinte, né, a química verde ela vai ser norteada por regras, tá? E as duas primeiras pessoas que pensaram nessas regras foram o Anastase e o Warner. O que acontece então? Olha, eles estabeleceram aqui 12 regras para a gente embarcar nessa nova forma de pensar, né, o nosso trabalho num laboratório de química. Vamos ver quais são, então, essas 12 regras. A primeira delas é a prevenção da poluição na fonte, evitando a produção de resíduos. Olha, muitas vezes a gente está acostumado a repetir processos sintéticos, tá? Só porque, assim, eles já são feitos há muito tempo no grupo que a gente trabalha, né, pelos nossos orientadores e tal. Então, isso aí vira uma forma de agir, de operar, de produzir as coisas, que muitas vezes não é pensada. Então, a gente pode, sim, parar e repensar como nós estamos produzindo os nossos materiais, tá? Principalmente os materiais que são fontes para as nossas reações, né? E já evitar a produção dos resíduos já no início desse processo.
é complicado. Mas sim, deve ter alguma forma da gente poder interferir nisso. Por exemplo, vamos imaginar a extração de um óleo a partir de alguma semente. Poxa, geralmente você vai fazer esse processo de extração, não sei se vocês conhecem processo de extração de óleo, mas o jeito mais fácil de você extrair o óleo de alguma coisa é por prensagem, né? Todo mundo já viu aqueles negócios, né? Prensando sementinha e tal, tirando óleo. Nunca vi não, professor. Poxa, já vi sim. Faz parte, né? Mas imagina, então você tem uma prensa, você coloca as tuas sementes entre os pratos dessa prensa e aperta esse negócio. Quando você aperta esse substrato, colocando algumas toneladas ali de pressão em cima dele, o que vai acontecer? O óleo se desprende. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês agora é: vocês acham que realmente todo o óleo que está contido ali, né, saiu nesse processo de prensagem? Não. Então você vai gerar resíduos que ainda estão carregados com um monte de óleo. Poxa, tem que ter alguma forma melhor de pensar nesse processo de extração e diminuir a quantidade de resíduos. Poxa, mas um óleo, o que isso vai causar no ambiente? Imagina que é um óleo extraído da castanha do caju. Castanha, super legal, né? Todo mundo gosta de comer uma castanhinha, é bom demais. Beleza. Você extrai o óleo daquilo ali, né, também por prensagem. Sabe o que tem nesse óleo? Um monte de fenóis. Que, gente, tem o potencial, sabe, de produzir um impacto, se mal destinado, muito grande. Porque a gente está tratando ali de espécies que são intrinsecamente muito ácidas. Aí você simplesmente descartar, né, esse resto de óleo já semi-liberado, porque ele está ali preso no substrato ainda, né, mas você já fez esse processo de prensagem. Então, em certa extensão, ele está bem mais disponível do que antes da prensagem, mesmo que ele não tenha vertido para o teu recipiente coletor. Cara, e você jogar isso no ambiente, certamente você está produzindo um impacto. Então, assim, isso tem que ser pensado. Tá? Como é que você pode fazer? Bom, você pode tentar, depois da prensagem, usar algum outro processo de extração, né? Que use, por exemplo, vapor. Beleza, usando um vaporzinho de água, né, forçando uma extração ali melhor desse óleo, você está prevenindo poluição na fonte. Poxa, professor, mas assim, eu até trabalho com líquido da castanha do caju, mas eu nunca prensei, nunca extraí, nunca nada, eu já recebo ele pronto. É o que a maioria das vezes acontece com a gente, não é isso? A gente recebe os nossos reagentes. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que estar ligado nessas cadeias produtivas. A gente tem que entender, né, como que elas estão, como essas empresas extratoras estão se comportando. Lembra que na aula passada ou na anterior, alguma coisa assim, a gente falou sobre isso, que a gente tem que estar ciente dos processos que estão envolvidos, né, na produção dos bens que a gente usa, e a gente deve não consumir, né, esses produtos que vêm de fontes, vamos chamar assim, duvidosas. A gente já conversou sobre isso. Então, o que acontece? De novo, isso é uma filosofia de trabalho, né? Você tem que estar buscando se inserir nessa filosofia desde a primeira etapa. Essa é a ideia principal. Algum outro exemplo aí que vocês imaginam de prevenção de poluição na fonte? Eu encontrei uma, já me lembrou a reação, e aí eles falavam de uma reação que dava de subproduto, um subproduto que era muito tóxico, né? Sim, então, que eles aí faziam e falavam, né,
a proposta de mudar para obter o mesmo produto, mas obter um subproduto que se possa aproveitar, não que fosse rejeito, não, e talvez o rendimento da reação vai diminuir mais, o subproduto se pode aproveitar completamente, então não vai ficar um resíduo. Então, eu achei bem legal isso. Ótimo, isso daí é um exemplo maravilhoso, Ângela, muito bacana. No final das contas, olha só, você essa proposta, né, de trabalho para a produção dessa substância, dessa espécie química, uau, ela está evoluindo aí por dois caminhos. O primeiro, muito importante, é diminuir a toxicidade do rejeito. E o segundo é reaproveitar esse subproduto em outra reação, outra síntese. Perfeito, é isso daí. É assim que a gente tem que pensar, né, em como mitigar esses nossos impactos ao ambiente. Bacana. Então, assim, esse primeiro caso pode parecer que é um pouquinho mais distante da gente, mas, né, de verdade, ele continua bem próximo, né? A gente tem sim como intervir nessa situação. Olha o segundo aí, ó. Economia de átomos e de etapas que permitam realizar, com gasto mínimo, a incorporação de funcionalidades nos produtos pesquisados, sempre limitando os problemas de separação e de purificação. Oi, Vanessa, fala aí. Professor, desculpa atrapalhar, eu sei que o senhor já foi para outro tema, mas eu queria só fazer um comentário do primeiro. O problema também dessa prevenção, eu acho, né, dessa prevenção e, enfim, também é o custo do tratamento desses resíduos. Eu não sei muito da área de petróleo, mas já me falaram que a etapa de tratamento de alguns derivados do petróleo é bem mais cara do que o próprio refino do petróleo. Eu não sei, eu posso até estar falando besteira, mas já me falaram isso, que a parte do craqueamento, do tratamento, se torna bem mais caro do que o próprio refino. Não, Vanessa, você está certíssimo, você não está falando besteira, não. Imagina só, você tem lá um monte de resíduos, você tem água oleosa, que isso simplesmente não pode ser devolvido sem tratamento para o ambiente. Nossa, está certíssimo, realmente é caro fazer isso. E tem que ser tratado, porque você vê, agora a gente, por sorte, a gente passa a ter aí uma série de preocupações ambientais que levam a uma série de tomadas de decisão relacionadas a controles ambientais que levam a uma melhora das nossas condições, das nossas relações com o nosso planeta, mas também que, se você não fizer, leva a uma série de multas que são pesadas. Então, a empresa ela sofre, né? Ela tem que pensar em trabalhar de uma forma consciente até para evitar esse tipo de punição. Sempre tem um aspecto econômico que a gente tem que colocar, né, na nossa equação. É isso que eu ia falar, professor. Sempre tem um problema econômico, sempre a gente esbarra nisso, né? Independente, se quer colocar um maquinário mais tecnológico dentro de uma empresa, bate na questão econômica. Será que é viável? Será que vai valer a pena? O produto final vai custear esse maquinário que está sendo usado? Sempre tem esse problema do lucro batendo com o benefício e a questão econômica, se vai valer a pena ou não. Sim, claro. Inclusive, uma das questões mais complicadas de você empreender, né? Entender o quanto que vale o teu produto para você poder subsistir e continuar trabalhando. Imaginando o seguinte, gente, a situação é bastante complexa. Toda vez que eu converso, né, com os meus amigos que são empreendedores, assim, nossa, os caras trabalham com margens de lucro que são muito baixas. Então, um investimento num maquinário novo, num processo novo, é algo que tem que ser pensado e repensado, porque se der algum problema, nossa, impacta muito
na entrada de dinheiro e, consequentemente, a pessoa não consegue arcar com os custos. Ou seja, falência. É bastante complexo. Mais alguém quer falar alguma coisa em relação a esse primeiro item, ou a gente pode migrar para o segundo, a economia de átomos? Vamos para o segundo. Beleza. Então, a economia de átomos. Olha só que coisa interessante isso daí, né? Eu volto aqui no problema que a gente enfrenta muitas vezes durante o preparo dos nossos materiais poliméricos. Repara que a gente tem uma série de sistemas heterogêneos, né, que são muito úteis. Quando a gente para pensar, por exemplo, numa polimerização em suspensão, em emulsão, nossa, isso aí é um facilitador gigantesco para você obter pelletzinhos já, né, do teu material polimérico, ou ele de uma forma particulada, mais fácil de ser depois transformado em algum artefato. Isso é muito legal. Mas vocês devem lembrar disso aí da aula de Ciências 1. Toda vez que a gente está falando em polimerização em suspensão, em emulsão e tal, a gente tem uma série de outros componentes desse sistema que depois eles têm que ser tratados. Então, imagina, você está falando na suspensão, você vai ter um meio que vai produzir essa suspensão, vamos supor que seja água, mas nessa água ela nunca pode estar sozinha, você tem que tentar aumentar a viscosidade desse meio, então você coloca um agente de suspensão, sei lá, uma gelatina, um polietileno glicol, alguma coisa assim, e você vai ter ainda os teus monômero e minimamente lá o iniciador. Ou seja, você vai produzir uma certa quantidade desse material polimérico, né, em suspensão, mas depois você tem que tratar essa água. Você tem que dar um jeito de tornar essa água minimamente descartável. Então não é um negócio assim tão trivial. E imagina que nesse caso em particular a gente está falando de fazer uma polimerização em suspensão usando água. Eu já fiz polimerização em suspensão e depois polimerização em emulsão usando tolueno. E não era só o tolueno, porque depois que fazia isso daí, você tinha que garantir que precipitava tudo. Então, poxa, sabe aquela relação legal, né? Entre o teu solvente dispersante, né, ou dispersante, né, e o agente de precipitação. É mais ou menos 1:5. Então, toda vez que eu colocava 1 litro de tolueno, eu precisava de 5 litros de metanol. Caracos, imagina lidar com isso tudo depois. É bem pior do que a água com gelatina, né? Que não vai ser só a água com gelatina, tá? Esse meio vai estar contaminado por resto de monômeros e tudo, né? O iniciador, o catalisador, sempre deixa alguma coisa lá no meio, faz parte do processo. Tá legal? Mas certamente lidar com tolueno e metanol é muito pior. Alguém aí já trabalhou com isso? Vocês são abençoados, olha que maravilha. Pô, ninguém nunca trabalhou com isso. Coisa boa. É isso aí. E se tiverem a chance, não trabalhem, tá? Porque no final das contas são realmente situações muito agressivas, né? E que, além do impacto para a gente, né, enquanto trabalhador de indústria química, tem também o problema do impacto para o ambiente. Porque repara o seguinte, o que acontece com esses solventes depois? Isso é uma pergunta muito honesta.
Como é que você recupera isso, né? Bom, no laboratório, quando a gente tem que usar esse tipo de coisa, o que a gente faz? A gente tenta, o máximo possível, destilar, né, esses solventes e reutilizar. Mas, cara, isso nunca dá 100% certo, né? E vai chegar uma hora que, infelizmente, você vai ter que simplesmente descartar esses solventes. Aí vocês já repararam nos laboratórios como é que a gente faz? Tem aqueles frascos, né, para descarte de solvente clorado, solvente não clorado, óleo e por aí vai. Você junta aquelas garrafinhas, depois coloca aquilo num tambor maior, né, e umas 2, 3 vezes por ano, né, o Instituto contrata uma empresa que recolhe esses clorados, não clorados, oleosos e por aí vai, e dá um descarte para isso. É um descarte apropriado. Então, assim, tem um custo, tá? Além de tudo, tem um custo, que, óbvio, seria muito maior se isso fosse simplesmente despejado pia abaixo. Tá? Que isso é impossível, isso é impensável, mesmo que você ainda não esteja trabalhando, né, seguindo essa filosofia de química verde. É impossível você pensar em descartar, né, tolueno, metanol, qualquer coisa pia abaixo. Não dá, né? Todo mundo tem a consciência disso aqui, com certeza. Mas a gente tem uma situação que é muito, muito legal quando a gente pensa em economia de átomos, que é como eu já tinha falado para vocês, é a polimerização em massa. A gente está acostumado a fazer isso, né? Principalmente quando a gente lida com resinas fenólicas. Vocês devem lembrar lá daquela... Tem uma prática de... Pelo menos tinha uma prática de ciências que fazia isso, né? Eu lembro de ter feito resina fenólica e tal, era muito legal, né? Uma reação em massa. O que você tem ali? Você tem o monômero, ou os monômeros, o iniciador ou o catalisador, dependendo da reação que vai acontecer. E com base nisso aí, você produz o teu material macromolecular, sem usar nenhum solvente, nem nada disso, né? A polimerização em massa. É um exemplo que eu acho assim, muito bacana quando a gente está falando em economia de átomos, né? Todo átomo que entrar ali vai sair. Isso é legal, é 100%. Tá? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Eu tenho a chance de trabalhar com uma polimerização em massa. Pô, a gente sabe quais são os desafios da polimerização em massa, né? Sabemos? Aham. Beleza, fala um aí então. O controle do que está sendo consumido no meio reacional. Quando a gente trabalha em polimerização em massa, a gente coloca as coisas lá, né? Todos os polímeros, tudo dentro daquele reator. E a gente não tem muito controle sobre ele. A gente pode controlar a temperatura, algumas coisas assim, mas não interferir diretamente lá dentro. Sim. Mas eu acho. Bacana. Não, bacana, tá certo. Entendeu? É por aí mesmo. O que vai acontecer? A gente deixa de ter uma série de controles quando a gente está trabalhando em massa, né? Controle, por exemplo, de temperatura. Você não tem um controle de temperatura que é muito efetivo, tá? Lembra o seguinte, você tem um conjunto de reagentes ali, tá? De base orgânica, né? Que vão começar a reagir entre si e vão formar uma macromolécula. Tá? Essas reações tendem a ser exotérmicas, tá? Então controlar a temperatura, principalmente no meio de uma massa que é intrinsecamente um isolante térmico, né? Todo mundo concorda comigo, né? Que se a gente está fazendo um material polimérico, ele deve ser um isolante térmico. Vai ser na grande maioria dos casos, 99,9% das vezes. Legal.
Falo 99,9 porque já deve ter até mais casos do que isso de algum polímero que seja mais condutor térmico por algum motivo. Beleza, mas não tem, né, como a gente saber de todos esses detalhes. Legal. Mas então o que acontece? Controlar a temperatura no meio é terrível, é complicado. Você, inclusive, pode passar por situações que são razoavelmente perigosas, né? Por exemplo, você pode ter uma autoaceleração do processo, que muitas vezes pode ter consequências literalmente explosivas. Efeito gel, Johnny. Isso aí, Tronsdorf. O bom e velho efeito Tronsdorf. Maravilha, efeito gel, muito bem lembrado. Isso daí é um dos problemas que você tem que lidar, né? Muitas vezes quando você está trabalhando com uma polimerização em massa. Então você vai ter, né, além disso, uma uniformidade menor do produto que você obtém nesse reator. Tem uma série de desvantagens. Tá? Mas quando você para pensar, né, no problema, né, da economia de átomos, nossa, é fantástico. E muitas vezes uma polimerização em massa, gente, funciona. Às vezes você não quer essa propriedade tão extraordinária do material e preparar o teu sistema macromolecular em massa dá certo. Quem que tem que avaliar isso? Vocês. Vocês é que estão trabalhando com algum sistema polimérico aí, vocês têm que saber se vale a pena polimerizar assim ou não, tá? Depende de vocês. Alguma outra ideia aí em relação à economia de átomos? Ângela? João? Professor, Átila, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se... Fala, Vanessa. Eu vou fazer uma pergunta, mas não sei se encaixa nesse. Eu posso até estar viajando. A polimerização in situ se encaixa nesse também de economia de átomos ou não? Polimerização in situ, vamos lá. Vai depender muito da polimerização in situ que você está fazendo. Por exemplo, você tem lá você quer fazer uma resina fenólica, tá? E essa resina fenólica, ela pode ser meio quebradiça, você quer reforçar isso, então você quer reforçar essa tua resina com fibras vegetais. Tá? Cara, depois que você faz a resina, né, e principalmente se for um material reticulado, né, já reticulado, não tem como você colocar mais essas fibras vegetais lá no meio. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma polimerização in situ. Quem que está in situ? As fibras. Então, você vai jogar aquelas fibras lá dentro do teu reator, do teu balão que você estiver usando, né? Entram os reagentes, não tem solvente, tá? Não tem meio dispersante, não tem nada, né? Só os reagentes e as fibras. Você está fazendo uma polimerização in situ que, sim, está aproveitando 100% dos átomos que estão lá. Concordo. Mas vamos pensar em outro caso. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem, tá, um sistema em que eu quero, uma coisa que a gente faz, por exemplo, no laboratório. A gente quer uma fibra vegetal nanomodificada para usar como material sensor de alguma coisa. Legal. Então, na maioria das vezes, a gente usa, né, ou nanopartículas magnetizáveis, ou a gente usa nanopartículas também num polímero condutor. Vamos pensar em termos de polímero. A gente vai lá fazer uma polimerização em emulsão de anilina, né, e prepara todo esse sistema, né, de emulsão. Então, vai ser em água, né, uma emulsão óleo em água, em que o óleo é a própria anilina, você tem a água, essa água a gente tem que, de certa forma, tornar esse meio propício, né, a receber essa anilina e preparar aquelas micelas e formar aquelas micelas. Então, a gente tem que acidificar essa água com ácido dodecilbenzeno sulfônico, alguma coisa assim, né? E o que acontece?
A gente prepara todo esse sistema, joga as fibras lá dentro, deixa esse negócio reagir. Essas micelinhas, elas vão polimerizando, grudam na superfície das fibras e você faz realmente um negócio que é muito legal, né, porque uma boa parte dessas micelas fica retida na superfície. Mas uma outra parte não. Uma outra parte continua lá, nesse sistema heterogêneo, né? Continua no meio da água lá que você tem. Então, assim, você não tem um aproveitamento, né, total dos átomos que estavam ali naquele reator. Tá? E foi, de novo, uma polimerização in situ. Entendeu a diferença? Depende do contexto que você está trabalhando ali na coisa. Entendi, professor. Obrigada. Por nada. Tudo bem aí com a economia de átomos, então? Podemos seguir? Podemos. Maravilha. 3. A gente vai pensar na concepção de sínteses menos perigosas graças ao uso de condições suaves e ao preparo de produtos pouco ou não tóxicos para o homem e o meio ambiente. Uau! Isso aí é também muito legal e tem muita coisa a ver com o nosso mundo de polimerizações. Bacana. Quando a gente for fazer a nossa síntese, então, olha só que coisa curiosa. Não, como é que a gente pode fazer para produzir sistemas, né, que são atóxicos ou menos tóxicos? Isso é um negócio muito, muito importante de ser pensado. E assim, galera, depende muito do que vocês estão fazendo, tá? Então, não dá para eu dar uma solução mágica para cada um, porque cada um de vocês tem que entender o que faz e pensar em como pode propor alguma forma, né, mais branda, mais suave de fazer a síntese que vocês querem fazer. Eu posso dizer o seguinte para vocês, olha, muitas vezes é uma questão, né, de concepção mesmo, de você parar, né, para conceber uma nova forma de fazer o que você quer fazer. Na minha história, o que eu posso contar para vocês? Então, eu sempre quis trabalhar com polímeros condutores, já tinha falado isso para vocês, né? No mestrado, iniciação científica, fiz polímeros condutores, mestrado fiz polímeros condutores, nos dois casos eram polímeros extrinsecamente condutores, ou seja, a gente colocava uma carga condutora dentro do material polimérico, e aí esse conjunto passava a conduzir eletricidade. Pô, legal. E para o doutorado a gente começou a fazer um pouco diferente. A gente começou a trabalhar com polímeros intrinsecamente condutores. Então, a ideia era fazer uma polianilina, e isso é um polímero intrinsecamente condutor. Só que aí quando você faz o teu polímero intrinsecamente condutor, você esbarra num problema, que é o seguinte, ele tem uma cadeia que é muito rígida. Então, essa cadeia muito rígida, ela dificulta demais o processamento, transformar esses polímeros condutores, né, num artefato é um negócio que é razoavelmente complicado. Qual que é a alternativa? Voltar para os polímeros extrinsecamente condutores, mesmo usando o intrinsecamente condutor. Então, pegava a polianilina e misturava ela com uma borracha. Era, na verdade, um termoplástico elastomérico. Legal. Quando fazia isso, tá, a gente tinha uma rota, eu usava uma rota que era muito estranha, né, para o que eu faço hoje em dia. Tá? Então, de novo, né, isso é uma questão de evolução de pensamento, tá bom? Vocês vão repensando as coisas que vocês fazem, em algum momento vocês vão chegar em alguma outra ideia, né, a respeito do como fazer o que você precisa que seja feito. Tá. Então, o que a gente fazia lá? Eu pegava, né, pegava o bom e velho bálsamo de tolu, o tolueno, colocava isso dentro de um reator, dissolvia esse termoplástico elastomérico nesse tolueno,
o que era possível, porque uma boa parte dessa cadeia tinha poliestireno, então funcionava, conseguia dissolver razoavelmente fácil. E depois começava, né, com o processo de inserção da anilina nesse meio e forçava a polimerização da anilina lá. Então era uma polimerização in situ também. Quando essa polianilina estava pronta, né, a gente terminava de preparar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, e eu trabalhava com quantidades que eram relativamente grandes, né? Precisava, às vezes, fazer 200 gramas, 500 gramas desse tipo de material de uma vez. Então, usava lá 1 litrão de tolueno e depois tinha que forçar a precipitação disso. Para forçar a precipitação disso, era do jeito que eu estava falando para vocês. Você precisa de 5 vezes mais, né, o volume de não solvente em comparação com o solvente que você está usando. Então, tinha que pegar lá, era 1 litro de tolueno, tinha que pegar 5 litros de metanol e forçar a precipitação desse sistema. Tá? Aí ficava lindo, tá? Depois, né, tratava isso. A gente, claro, fazia lá, destilava esse tolueno de novo, separava, né, esse meio de novo, né, separava uma boa parte do metanol, separava uma boa parte do tolueno e tal, mas nenhuma destilação é perfeita, né? Então, sempre você perde alguma coisa. Tá? E esse sistema, depois ele era moldado, formava uns disquinhos, e esses disquinhos eram os nossos materiais sensíveis à variação de pressão. Tá bom. Aí eu fui trabalhando com isso, fui vendo esse negócio. Chegou um momento na minha vida, eu estava no final do meu pós-doc. Eu olhei assim e falei, gente do céu, isso é uma situação que realmente impensável, né? Um negócio, pô, toda vez que eu vou fazer meio quilo de produto, eu preciso de 1 litro de tolueno e 5 litros de metanol, cara, isso é muito louco. Não dá para fazer assim. Aí eu comecei a pensar em alternativas para lidar com isso. Bom, o que acontece? Né? Qual que é o teu grande impedimento, então, quando você está trabalhando com um polímero condutor? Você tem que imaginar que, por mais bacana que esse polímero intrinsecamente condutor seja, essa estrutura polimérica, né, ela é frágil, então vai ser difícil de você produzir um artefato com isso. Alternativa 1, coloca ele dentro de um outro polímero que tem as propriedades elásticas que você queira. Alternativa 2, arruma um substrato natural que seja muito disponível e nanomodifica esse substrato com esse polímero condutor. Poxa, olha só que bacana. Então, o que eu passei a fazer? A gente passou a fazer o seguinte, né? Em vez de preparar essa quantidade absurda, né, de polianilina, misturar isso num outro polímero, forçar a precipitação e tal, a gente começou a fazer a polianilina em emulsão, tá? Com fibras vegetais dentro do sistema. A primeira fibra vegetal que eu nanomodifiquei foi o curauá. Inclusive, não sou eu que digo, é o professor Marco Aurélio de Paoli. Tem um trabalho dele lá que ele me cita como, né, a primeira pessoa que fez essa modificação, né, de fibra de curauá com polímero condutor. Bacana. E muda completamente a dinâmica da coisa, gente. Porque no final, olha, eu saio daquele meio de tolueno, né, e depois metanol, para um meio aquoso. Né? Então eu estou fazendo de novo uma emulsão óleo em água. Funciona super bem. E sabe outra coisa que dá para controlar? Como a gente quer um recobrimento que é nanométrico, né, na superfície dessa fibra, a gente pode diminuir muito a quantidade dos reagentes. Então você vai trabalhar com uma quantidade muito pequena de anilina, muito pequena, né, do persulfato de amônio, né? Então isso facilita muito o processo.
E tem umas contas que a gente fez na época, não lembro se foi com Kurauá, eu acho que foi depois, num outro trabalho, que era com nanomodificação de celulose já branqueada, né, na forma de cartões. Isso daí, a gente fez uma conta, era um negócio absurdo, assim, tipo 10 a menos 6 gramas por centímetro quadrado, sabe, de nanomodificação, e produziu um efeito violentíssimo. Você tinha uma mudança de cor, né? Esses dispositivozinhos, eles tinham uma mudança de cor muito, muito perceptível quando a gente expunha eles a vapores ácidos, a vapores alcalinos. Então era muito interessante. Ou seja, a gente mudou completamente a perspectiva, né? De um sistema preparado em tolueno, que precisava de metanol e que você tinha que ter 25% a 30% de meio condutor, né, no meio dessa massa toda, você passa a um outro sistema que tem quantidades, né, quase que absurdamente difíceis de serem medidas, de tão pequenas na superfície desses materiais. E funciona. Né? E você troca o tolueno por água, é tudo muito menos perigoso, é tudo muito menos tóxico, tá? Tanto para o operador quanto para o ambiente depois. Então, acho que é assim, um dos melhores exemplos, né, de mudança de paradigma, tá, que aconteceu assim na minha vida profissional. Acho que esse foi um grande divisor de águas, quando a gente saiu desse meio mais orgânico para esse outro meio heterogêneo, quase água. Alguma outra coisa que passe pela cabeça de vocês relacionada a isso, gente? Galera, vamos lá. Ação. Tranquilo, professor. Mas assim, ó, vocês estão diminuindo os comentários progressivamente. Isso é natural, isso acaba acontecendo. Tem dia que eu me empolgo, saio falando também muito e tal, isso é um problema. Mas assim, participa, galera. Vamos lá, se lembrar de alguma coisa, fala. É para a gente discutir, não é para a gente fazer uma... Aí eu li um exemplo, né? Aí... que, como o professor pediu que procuráramos exemplos, aí eu quase que procurei um exemplo por cada um dos princípios, né? Maravilha. Aí encontrei um para policarbonato. Sim. Aí, bom, eles contavam e falavam que para fazer a reação de condensação, eles precisavam, você precisa de cloruro de carbonilo. Então, mas tem efeitos tóxicos e gases perigosos e tá. Então, mudaram esse cloruro de carbonilo por carbonato de difenilo. E aí eles contavam com que realmente mudava muito a toxicidade enquanto se está fazendo a reação, não, pela liberação de gases. Eu achei bem interessante, nem sabia que era assim. É isso que o professor fala, não, que não, você vê as reações às vezes fazem, eu mesma tenho feito, não sei, coisas, e não é consciente que é tóxico, que se pode mudar por outras coisas que não sejam tóxicas. Aí eu achei. Perfeito, Ângela. É isso aí. É esse o pensamento que a gente tem que ter, né? Questionem, tá? A grande provocação que eu acho que fica nesse assunto hoje nosso aqui é esse. A gente tem a obrigação de questionar. Cara, questionar não é você questionar o teu orientador ou a tua orientadora só aborrecendo a pessoa, não. Não. É questionar no sentido de colocar as ideias em movimento, tá? Colocar ideia em movimento é muito, muito importante. Porque o que acontece? É óbvio que a gente, enquanto orientador, a gente quer facilitar a vida de vocês. Então, assim, olha, cara,
sei lá, polissuccinato de butileno, que a gente faz um monte. Repara, galera, tem gente que trabalha com isso, então, vê como é que a pessoa faz antes dela sair do laboratório, esteja junto, trabalhe com, entendeu? Desenvolva isso à mão, pega o jeito de fazer essa reação que vai facilitar a tua vida. Mas o que isso leva? Isso leva a simplesmente um processo de reprodução do que já foi feito lá atrás pela Letícia Pedretti, que foi a primeira do grupo que estudou o PBS a sério. E Letícia, tem certeza, ela fez um trabalho maravilhoso. Mas quem garante que hoje já não exista alguma outra forma diferente, mais interessante da gente lidar com isso? Não sei. E vou contar para vocês o seguinte, é difícil do professor saber dessas coisas às vezes, sabe? Só, nossa, mas não era ele que tinha que saber? Sim, mas olha, a gente tem que saber de 1 milhão de coisas e a gente também ainda tem que dar conta de vários assuntos diferentes. Então, se o negócio está funcionando, dificilmente eu vou parar para pensar numa forma de modificar esse que está funcionando, porque enquanto tem esse que está funcionando e está funcionando bem, eu tenho lá outros 10 processos que não estão funcionando bem e que demandam atenção. Então, o que acontece, galera? De novo, a gente tem que voltar para a ideia da nossa ação individual. Né? O que eu estou fazendo? Eu trabalho com o quê? Eu tenho que saber com o que eu trabalho e eu tenho que pensar, sim, em formas de tentar melhorar esse trabalho. É uma busca que tem que ser de cada um. Questionem, isso é importante. Um negócio que é muito bacana, sabe o que é? É quando você dá uma ideia assim para algum aluno e tal, né? E fala, velho, faz esse negócio assim, desse jeito. Né? E o cara não faz. Isso é muito bacana. Ele faz de outro jeito. Né? Ele vai falar, não, isso não vai dar certo. Isso é ótimo, cara. Quando você escuta o não, isso não vai dar certo, é muito instigante. Só que assim, repara, os trabalhos são diferentes, né? O trabalho de orientação é propor caminhos. Mas quem está fazendo a dissertação, a tese, não sou eu já fiz a minha dissertação, a minha tese. Então eu proponho lá caminhos e isso, claro, tento propor as coisas que são mais factíveis. Beleza. Mas é muito bom quando tem alguém que fala, poxa, isso assim, eu acho que não vai dar certo. Mas o trabalho de vocês, aí vem a questão, né? Não é só falar que não vai dar certo. Quem fala que dá certo ou que não dá certo é tipo assim, é o orientador de vocês, né? Que está no campo da hipótese, entendeu? O trabalho de vocês é mão na massa. Então você tem sim que dizer, olha, eu acho que isso não vai dar certo, mas depois você tem a obrigação de provar que não vai dar certo. Então você tem que ir para o laboratório, botar a mão na massa lá e fazer aquele experimento, não sabotando o experimento, né? Só para falar para o orientador depois, viu? Disse que não dava certo. Tem que fazer um experimento bonitinho, cara. Tem que ser um negócio científico, bacana. Não, legal. Mas isso é realmente muito, muito bacana, porque força a gente a pensar em alternativas para o nosso trabalho. Então, galera, sejam conscientes, tá? Conscientes dos problemas de vocês, como que eles podem ser resolvidos, diminuídos, modificados e por aí vai. Mais alguma coisa em relação a esse item 3? Podemos ir para o 4? Podemos. Show. 4, então. A concepção de produtos químicos menos tóxicos, com desenvolvimento de moléculas mais seletivas e não tóxicas, resultando em progresso nos domínios da formulação e da vetorização dos princípios ativos e dos estudos toxicológicos em escala celular e ao nível do organismo. Olha só que coisa interessantíssima isso daqui. Quer ver um caso muito legal onde esse tipo de
de conceito, esse tipo de regra, né, tem muito a ver com o trabalho. Olha, toda vez que a gente pensa, né, num sistema de liberação controlada, uau, de matriz polimérica, a gente está falando disso. Quer ver? Não vou nem falar de fármacos, tá? Vou falar de outra coisa. Vou falar de um negócio que todo mundo conhece, ureia. Ureia é o fertilizante. Legal. Galera, como que é o trabalho de você fertilizar um terreno? Todo mundo já deve ter feito isso alguma vez na vida, né? Bom, não sei, em cidade grande, às vezes, é mais difícil de você cuidar de uma horta e tal, né? Mas tá, eu que sou do interior, os pais mandavam a gente catar estrume, depois tinha que botar aquele negócio para secar, aí depois tinha que esfarelar aquilo e passar aquele negócio por cima, né, dos canteirinhos. Legal, funcionava bem, né, isso tudo natural, bacana. Só que quando você vai fazer... esterco, isso aí. Quando você vai fazer um negócio... compostagem de óleo, excelente. Quando você vai fazer um negócio numa escala maior, você precisa de uns fertilizantes melhores também, né? Então, imagina, gente, usar ureia. Pô, tudo de bom, cara, maravilhoso. Qual que é o problema de você usar ureia? Extremamente solúvel. Então, no final das contas, você precisa pegar aquela ureia, né, jogar ela no terreno, 1, 2, 3 vezes, às vezes, durante um ano, dependendo do que você está plantando, tá? E você sempre vai jogar isso numa quantidade maior do que o que seria teoricamente necessário. Por quê? Justamente por conta da questão da solubilidade, né? É tão solúvel que essa ureia é lixiviada com facilidade. Chove, você irriga, uma boa parte dessa ureia não fica ali na plantinha. Ela dissolve e vai embora. Vai para onde? Excelente pergunta. Vai contaminar lençol freático, vai contaminar corpos d'água. Então, você vai ter um laguinho ali perto que vai eutrofizar violentamente. É isso, excesso, né, de fertilizante que você está usando. Aí, imagina só, você pega lá um sistema, tá? Por exemplo, o PBS, que é o que a gente mais trabalha, né? Então, você pega lá o polissuccinato de butileno, tá? Carrega esse polissuccinato de butileno com um monte de ureia. A gente teve 2 trabalhos no grupo já, né, que fizeram isso. O primeiro era para uma rota em solução, e o segundo foi por uma via tecnológica. Essa tecnológica foi a Viviane que fez. Viviane Baldanza. Poxa, ela conseguiu colocar, se eu não me engano, 30% de ureia dentro desse PBS. Nossa, foi assim, fantástico, né? Porque o outro que a gente fazia antes era 1%. 1%, 0,5% e tal. Pô, isso é frustrante, né? Quando você pensa, poxa, você quer trabalhar com fertilizante, que droga, você precisa de um monte de ureia lá dentro e você só consegue colocar 1%, cara. Que droga. Mas tá. Na natureza nada se cria, nada se perde, né? Esse negócio aí, né? Bacana. Esse do 1%, 0,5% virou uma outra linha, que é a parte da biorremediação. Na biorremediação você não pode ter essa quantidade absurda de ureia, né? Porque você vai mudar o pH do meio e as bactérias que estão lá, os micro-organismos, eles morrem. Então, a galera de bioprocessos aí deve saber disso muito mais do que eu, porque eu só repito os negócios que eu escuto.
Não. Na verdade, a nossa parte aqui é a produção do material. Mas, poxa, a gente tem que estar antenado, porque não existe resultado bom e resultado ruim. Na nossa profissão, isso não existe. O que tem na nossa profissão é resultado. Cara, cabe a você entender aonde aquele resultado pode ser aplicado. Então, eu começo um trabalho, né, pensando, eu vou fazer um novo sistema fertilizante. Legal. Uma das premissas eu tenho que colocar muito ureia dentro desse negócio. Aí eu chego ao final do meu trabalho, que é um trabalho, às vezes, de mestrado, de doutorado, que demorou lá, 2 anos, 4 anos, né, e eu não consigo colocar muito ureia. Na verdade, eu só consigo colocar pouco ureia no meio desse sistema. Aí eu vou fazer o quê? Vou rasgar todo o meu esforço, todo o dinheiro que o governo investiu em mim, que eu invisto, que minha família investe, e não vou defender minha dissertação, não vou defender minha tese? Claro que não, né? O que eu preciso fazer num caso desse? Alguma ideia? É uma ideia boba. O senhor mesmo falou, né, professor? Procurar um meio onde isso pode ser aplicado. Sim, boa. Mas nesse processo aí, e principalmente quando a gente está falando, né, num trabalho, numa dissertação, numa tese, cara, basta eu fazer uma coisa, que é muito simples, que é mudar o nome, o título da minha dissertação, da minha tese. Isso que eu ia falar agora, professor. Boa, Vanessa, que bom que você pensou nisso daí, cara. Porque, gente, no final das contas, repara, o que a gente está fazendo é um trabalho de investigação. Você parte de determinadas premissas, de determinadas suposições ou de determinadas hipóteses, tá? E você quer, no final desse processo, comprovar a tua tese, tá legal? Com base nas experiências que você fez, nos resultados que você obteve, na reprodutibilidade do que você fez. Cara, se você fez um trabalho, tá, que é reprodutível, que você controlou ele cientificamente, nossa, mano, fala sério, você não tem o direito de jogar isso fora, só porque o resultado não é o que o teu preconceito dizia que ia ser. Não, você não pode fazer isso. Não, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que repensar esse problema e entender que, na verdade, isso dali vai ser útil em outra aplicação, cara. Se você trabalha com aplicação, tá? Que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, eu acho que até é uma das premissas do grupo, a gente quer sempre aplicar, né, as coisas que a gente prepara. Tem que ter alguma aplicação, né, tem que ter algum uso para isso. Então, gente, olha só, vamos pensar no que a gente está fazendo, tá? Se você fez um negócio que tem pouca da carga que você queria, bola outra aplicação. Mas tá, vamos voltar aqui para o 4, que no final das contas o 4 aqui é o que... Esse item 4 é o que a gente precisa pensar. Se eu tenho, então, voltando ao caso da ureia e nesse modelo, né, que a gente conseguiu colocar mais ureia dentro do PBS, né? O trabalho de mestrado da Viviane Baldanza. Bacana. O que aconteceu ali? 30%, um pouquinho mais, às vezes, de PBS. Ela preparava isso por extrusão. Olha que beleza. Então, é o seguinte, esse PBS, né, ele já entrava na extrusora com a ureia, ela controlava as condições para fazer aquele negócio não degradar, aquela massa, né, e conseguia, no final, esse produto sem usar nenhum solvente. Olha que coisa linda. Pô, isso é verde, cara. Isso é bem legal. E aí, o que acontecia? Essas partículas, né, poliméricas carregadas aí com essa quantidade razoável de ureia, elas foram testadas em plantio. Aí, para você testar plantio, cara, é um negócio que é bastante complexo. Isso já é a equipe lá do Sérgio Todd, do IFRJ. O
que acontece? Os caras eles têm uma série de alternativas, várias espécies aí que eles podem testar, mas os nossos trabalhos geralmente são muito rápidos, né? Quando você pensa no mestrado, você está falando de 2 anos, cara. E 2 anos dos 2 anos que você usou para fazer créditos e tal. Então, nós optamos por um sistema que era alface. Então, o grupo do Sérgio estudou isso aí, o crescimento do alface, na presença desse nosso sistema, né? Na ausência de qualquer sistema, né? E um outro grupo que era usando já ureia direto, né? Alguma coisa assim. Nessa misturada toda aí, o que aconteceu? O nosso sistema foi o mais eficiente. Como que ele mediu isso? Ele mediu com massa seca. Massa seca de alface, então, deixava o negócio crescer por determinado tempo, né? Depois colhia esse alface, secava o alface e pesava a massa seca. O sistema que a gente produziu, nossa, foi o mais eficiente. Aí eu estou agora em dúvida se era alguma coisa, 25% a mais de massa seca, algum negócio, está no artigo lá. Depois vocês procuram, que não é difícil de achar, não. Lá no meu Lattes, procura Baldanza, né, e PBS. Saiu uma publicação bem legal disso. Quais são as vantagens, então? Bom, a primeira vantagem, eu vou pegar, né, um sistema, vou colocar ele dentro de um material que não é tóxico, que é biodegradável, que é o PBS. Vou depois colocar isso no solo em contato com esses vegetais. Vou acelerar o crescimento desses vegetais, o que é super importante quando a gente pensa, né, em produção de comida. Não vou deixar isso lixiviar de uma forma absurda, né? Então ele vai lixiviar de uma forma muito mais lenta, vai ser extraído dessas partículas, esse ativo, né, vai ser extraído dessas partículas de uma forma muito mais lenta. E sabe o que foi a conclusão muito legal que a gente chegou, né, em relação a esse sistema? Nós pegamos aqui a pluviometria do Rio de Janeiro, né? Então a gente sabe qual o volume de chuva que cai ao longo do ano. Esses dados estão disponíveis no INMET. É super fácil, é só você acessar e baixar esses dados. Tá. Então a gente conseguiu, né, fazer uma extrapolação que indicou para a gente que esse nosso sistema, PBS carregado com a ureia, nossa, ele ia ser útil como sistema de liberação, né, de nutrientes por 1 ano ou mais de 1 ano. Poxa, então olha outra preocupação que você tinha, né? Fazer 1, 2, 3, 4 aplicações por ano. Você deixa de fazer isso com excesso de fertilizante, você deixa de fazer isso, faz uma aplicação por ano, né, e esse negócio funciona durante 1 ano inteiro, cara. Nossa, é muito bacana. Acho que encaixa muito bem nesse item, nessa regra número 4 aqui. Tranquilo? Professor, quando eu estava lendo sobre esse capítulo, eu tinha visto um artigo que estava falando justamente dessa uso de produtos químicos menos tóxicos. E eu não vou lembrar o nome das empresas que fizeram, mas eu lembro que teve uma empresa que ela tinha desenvolvido um inseticida da família da diacilhidrazinas, eu acho o nome, que eles viram que ele era bem menos tóxico do que o convencional, e eles estavam tentando fazer para controle de lagartas no plantio. E um outro também que eu tinha visto, que foi uma outra empresa que usava um antilimo no emprego de cascos de navios. Eles que legal, isso é bacana. Eles usaram esse antilimo para substituir o óxido de tributil estanho, acho o nome.
Eu só lembro que ele era da família do isotiazolonas. E fizeram um teste que esse óxido, ele demorava cerca de 6 meses, ou a minha vida dele era em torno de 6 meses no mar. E esse que eles tinham produzido, ele ficava 1 hora. Que bacana. Eles fizeram essas pesquisas, né, para substituir. Eu achei interessante. Muito, com certeza, muito interessante isso daí. Gente, exemplo não vai faltar. O que precisa é justamente isso. Eu tenho uma pergunta. Sim, claro. Ângela, claro. Aí, todos esses exemplos que você vê, que é bom, e coisas e artigos que falam que mudam, por exemplo, o bisfenol A, que porque é como se diz? Disruptor endocrino, e que eles já têm olhado a toxicidade. Isso também encaixa aqui nesse princípio. Aí pergunto porque, meu trabalho de doutorado vai fazer isso, mudar também isso por esse bisfenol A por outro tipo de epóxidos, sim, para produzir epóxidos que sejam menos tóxicos, mais biodegradáveis. Bom, são várias propriedades, mas uma é isso, não? Porque depois aí toxicidade, isso, então, quando vai degradar, então se hidrolisa e produz tudo isso que já analisaram. Então, aí era minha pergunta. Lindo. Com certeza, está bem dentro aí dessa 4ª regra. Nossa, está diminuindo, né, o caráter tóxico, poxa, está produzindo aí, né, um sistema... Cara, esse do bisfenol A, então, nossa, isso daí é realmente um negócio, assim, fantástico, né? Quando isso vai, você poder tirar isso, né, da produção. Se eu não me engano, o bisfenol A, quando ele vai para a água, é ele que vira algo parecido com estrogênio? Tem alguma coisa assim, se é um precursor. É isso mesmo. É isso, né? Então, cara, imagina só, cara. Você tem um precursor de um estrogênio no meio da água, cara, e você consegue tirar isso do circuito. Olha que coisa linda. Muito, muito bacana. Acho que é um trabalho que você, Ângela, tem que, assim... foca, claro, né, nesse processo, né, de substituição e tal, mas também, cara, fala bastante, defende bastante esse problema da contaminação das águas, que eu acho que você vai fazer muito sucesso nesse teu doutorado, cara. Muito legal, muito interessante esse tema. Obrigada. Não tinha pensado nisso, obrigado. Maravilha, maravilha. Estou aqui para ajudar. Legal. Podemos avançar para o 5? Podemos. Beleza. Então, a 5ª regra seria a pesquisa de alternativas aos solventes poluentes e aos auxiliares de síntese. Galera, de novo, né? Aí, eu já falei uma série de exemplos, né, lá do grupo que se encaixam perfeitamente nisso. Eu acho que vocês também podem pensar nas atividades que vocês vão desenvolver e imaginar se é possível ter uma alternativa para os solventes que vocês vão utilizar nos trabalhos de vocês. Vamos para o 6. Então, essa regra número 6. Limitação de gastos energéticos com o desenvolvimento de novos materiais para estocagem de energia e a pesquisa de novas fontes de energia com baixo teor de carbono. Está intimamente relacionado à nossa atividade, né? A gente está falando aqui de polimerização, no caso lá da esterificação, né? Tá preparando lá o teu poliéster e tal, que é o que a gente mais faz. Beleza. Não tem jeito, você precisa de aquecer o sistema. Não, e tem alguns sistemas desses que a gente tem que aquecer de uma forma severa. Então você vai passar de 200 graus com facilidade. O que acontece então? Toda vez que você começa a demandar aquecimentos mais intensos, você tem que mudar
pensando em termos industriais, a forma como você está produzindo esse aquecimento. Se você tem aquecimentos que são menos intensos, você pode usar vapor, né? Facilita muito o processo. Mas acima, né, de determinadas temperaturas, nossa, você tem que migrar para formas mais intensas de aquecer esse teu sistema. Então, por exemplo, você pode passar direto a precisar de usar resistências, direto lá no teu sistema. Nossa, então assim, provavelmente você está consumindo energia elétrica direto, sabe? É um impacto. Beleza. Então, como é que você vai lidar com isso daí? Bom, muitas vezes tudo passa pelo uso, sabe, de quê? De catalisador. Você vai ter algum catalisador que vai facilitar essa tua reação, então você vai ter um gasto energético menor no final desse processo. Tem que estudar, não tem jeito, tá? Tem que buscar avaliar isso daí e entender qual sistema que vai ser, muitas vezes, qual sistema catalítico que vai ser mais eficiente para o processo de vocês. Muito disso, né, muito além disso daí, foge da nossa linha de atividade, quando você começa a pensar em estocar energia e novas fontes de energia com baixo teor de carbono, né, isso já foge um pouco do principal que a gente faz, mas sempre é uma preocupação entender, né, da onde que está vindo essa energia que você está usando, que você vai usar na tua indústria. É bastante honesto você perguntar isso, você entender da onde que isso sai e tentar buscar alternativas. Tá? Algumas alternativas, né, são pagáveis, né, em pouco tempo. Por exemplo, essas células fotovoltaicas, né, parece que são 5 anos para você começar, você zerar o investimento. Então, quer dizer, é razoavelmente rápido, né? Tem algumas placas solares que são mais simples, que são só para aquecimento de água. Então, poxa, de repente você consegue fazer a temperatura da água que você vai usar no teu processo, né, já aumentar em cerca de 10 graus, ou às vezes até um pouco mais, simplesmente forçando a passagem dessa água por meio de uma placa escura, um sanduíche escuro, né, que está virado para o sol. Tem muita coisa que dá para fazer, mas, de novo, depende muito do que vocês vão fazer, de com o que vocês vão trabalhar. Alguma outra ideia aí, gente, em relação a esses 6? Seja uma atividade. Beleza, vamos avançar então. O 7. Professor, Oi? eu acho que essa questão da gastos energéticos é um ponto o que mais o que mais preocupa, né? Porque dependendo da uma reação, se a gente não tiver a temperatura ideal, ela não acontece. Isso. Se acontecer, se coloca um catalisador errado, ela não anda, não vai. Então, Isso, assim, é muito complicado. Eu acho que é o ponto mais desafiador dentre os 12 é essa questão da limitação dos gastos energéticos. Pelo menos na minha visão, quando eu li, foi o que eu achei mais desafiador. Porque é uma reação, se ela não estiver do jeito que ela tem que acontecer, ela não vai acontecer. Aí a gente vai para aquele ponto novamente, vamos ter que utilizar produtos ou solvente, ou seja lá o que for, para que ajude essa reação, e aí a gente vai ter um outro problema. E é até bastante curioso, né, quando vocês levantam essas bolas assim, né, referentes a gasto energético e tal, e a forma como a gente lida com isso, os problemas que estão envolvidos, né, a gente acaba sendo treinado de uma maneira bastante estranha, né?
repara, quando que vocês se preocuparam no laboratório com economia de energia? O que a gente vê falar de economia de energia, né? Repara que a gente vê falar, na maioria das vezes, no controle dos condicionadores de ar. Já repararam isso? Né? Principalmente na época do verão, que começa a ter aquelas quedas de energia e tal. Né? Aí a gente recebe aqueles comunicados dizendo, olha, se você não estiver usando o condicionador de ar, desliga, né? Toma cuidado com o consumo de energia e tal, né? Na tua unidade, no teu laboratório, né? Para a gente poder ter... não vamos usar, né, os equipamentos em determinado horário, justamente para evitar essas quedas, né? Acaba sendo o contato que a gente tem nesse ambiente acadêmico, né, com esse assunto. Mas pensa assim, galera, uma coisa séria, vida real, né? Quer dizer, não que o que a gente faz não é sério, né? Pelo contrário, né? Mas assim, pensa a vida real, tá? Você tem lá a tua fábrica, não? E, poxa, você demanda de energia para fazer as reações que você tem que fazer. E, assim, tudo isso realmente conta no final do teu mês, né? Porque tem aquele reloginho rodando lá e tem alguém medindo o quanto que você está gastando de energia e essa conta chega diretamente para você, né? Então, esse é um ponto que, sim, talvez a gente tenha que repensar a nossa cultura como um todo, né, nas universidades, mas provavelmente é algo que vai demorar ainda algum tempo para fazer, né? Repara, a gente não tem ideia disso, né? Esse processo de pagamento de energia, até onde eu entendo, isso é centralizado, né? Isso chega para a reitoria, ou talvez no máximo para os centros e tal, e é resolvido ali, tá? Então, sim, é uma preocupação que a gente tem que ter em mente, principalmente nesse mundo em que a gente está sendo chamado cada vez mais a empreender. Muito provavelmente, a vida profissional de vocês vai ser bastante diferente da minha, né? Que, poxa, não tem mais tantas vagas na academia assim, e a tendência é a gente ter cada vez menos. Para pensar no problema do número de egressos que a gente produz, né, nesses cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. É muita gente, é muita gente. Como é que é? Agora eu estou com um número, são 20 mil por ano, doutores por ano, alguma coisa assim, sei lá, mas é um número grande. Então, assim, gente, a alternativa vai ser empreender, porque procurar uma vaga na academia vai ser cada vez mais difícil. O Brasil está sendo muito eficiente na produção de novos doutores. Daí, de verdade, é muito bom vocês pensarem, né, em questão de gasto energético, principalmente quando vocês estiverem tomando conta ou à frente, né, desses processos produtivos que vocês vão desenvolver nos trabalhos de vocês, nas empresas de vocês, tá? É uma coisa muito, muito relevante. Pensem bastante sobre isso daí, com certeza. Tá, vamos seguir para o 7? O que tem o 7 lá? Ó? A regra 7 é a utilização de recursos renováveis ao invés de produtos fósseis. As análises econômicas mostram que os produtos oriundos da biomassa representam 5% das vendas globais e poderiam atingir 10% a 20%, isso em 2010. Já está bem defasado. Mais de 75% da indústria química global seria, então, originária de recursos renováveis. Olha só que coisa curiosa, gente. Quando a gente para pensar aí, olha, em substituir, né, produtos fósseis por recursos renováveis, nossa, isso tem tudo a ver com o trabalho da gente. Poxa, existem vários sistemas poliméricos que são feitos por micro-organismos, que são feitos por vegetais, que são feitos por animais, e tem também
os próprios monômeros que são produzidos a partir de várias dessas fontes, várias dessas origens. Então, o que acontece? Toda vez que a gente empreende, mesmo que de forma acadêmica, né, nessa substituição de produtos fósseis por recursos renováveis, a gente está trabalhando, sim, dentro de um desses princípios da química verde. Eu insisto muito na questão do ácido succínico, né, que eu falo toda hora para vocês, porque a gente trabalha muito com isso. Então, o ácido succínico, olha, é um químico plataforma. Isso vai substituir, vai deslocar muito mercado por aí. Daí, se a gente está trabalhando com isso, a gente já tem uma vantagem. O que vocês têm que procurar? Acho que vocês têm que procurar algo nessa mesma linha, né? Algo que seja plataforma, que esteja muito disponível, que novas rotas bioquímicas estejam diminuindo muito o valor da produção desse reagente. Não, é por aí. Né? Ácido succínico é um exemplo, o outro ácido lático, isso daí também é muito usado, né? O 1,4-butanodiol, e por aí vai, tá? Tem que dar uma buscada nisso daí, ver no que vocês poderiam, né, pensar em termos de substituição de produto fóssil por recursos renováveis. E aí, o que vocês poderiam substituir nos trabalhos de vocês? De produtos fósseis por recursos renováveis. Isso daí todo mundo pode ter uma ideia já, né? Todo mundo já deve ter pelo menos uma ideia inicial com o que vai trabalhar, né? E dá para, então, imaginar alguma substituição. Vamos lá, galera, para a gente terminar. Ângela, tem alguma substituição que você quer fazer aí no teu trabalho? Sim, vamos substituir epóxidos que são do petróleo, DGBA, por epóxidos que sejam com óleos naturais, óleos de soja, óleo de peixe. Vamos ver com que se possa epoxidar e já aí obter o material que queremos obter. Olha que maravilha, poxa vida, assim, recursos mesmo que vêm, né, são renováveis, poxa, muito legal essa ideia, bacana. Ana, vai fazer alguma substituição? Pensa em fazer? Ana, tá aí ainda? Estou, professor, desculpa, estava mexendo no microfone. Ainda não pensei em nada, professor, a respeito. Agora, nas aulas, a gente fica pensando em muitas coisas, né? Em muitas alternativas. Legal, tudo que a gente fica pensando o que poderia substituir. O senhor comentando, eu estava até pensando aqui que eu estou com um pet, eu nunca tinha tido cachorro, essas coisas, né? Sim. E aí eu vejo, ele é filhote ainda, eu ainda uso aquele tapete higiênico, que é a bendita fralda que é reciclável, mas ninguém quer reciclar. Sim, E aí apareceu para mim uma alternativa que é um lugar, tipo um banheiro canino que já tem um ralo e vai direto enfim, vai direto pro ralo, né? O xixi do cachorro. E aí, nesse site, eu vi saquinhos que são feitos, que dissolvem em 20 minutos. São feitos de mandioca. Que legal! Aí eu fiquei pensando nisso, o senhor estava falando em empreender. As pessoas acabam tendo que observar os mercados, pensar em alternativas, é óbvio, são mais caros do que um saquinho de plástico normal. Ele é feito de eteno, eu estava lendo, né? Dissolve na água, rapidinho, em 20 minutos. E o que é feito de amido e mandioca não se dissolve, mas é totalmente compostável. Bacana. E aí, esse site, essa empresa, ela dá essa pegada ecológica. Os produtos têm um custo mais alto, mas se você for parar para pensar no impacto ambiental, na economia de energia, como você estava falando aí, nos impactos, acaba que a longo prazo se você vai fazer a conta, a longo prazo é muito mais vantajoso. E também no nosso meio ambiente, né? Cara, eu fiquei encantado com esse número, 20 minutos. Nossa, é absurdamente rápido. Muito rápido, se dissolve em água. Você joga no vaso, dá descarga e vai embora.
Aham, olha só. Show de bola, muito bom. É isso aí, Ana, é o que você está falando, observação. Observar ao redor, as novas circunstâncias. Poxa, tudo pode ser uma oportunidade, né? Conseguiu lá um animalzinho de estimação, coisa linda, bacana. Poxa, e aí, quais são as demandas dele? Né? Como é que você pode interagir aí? Quais são os possíveis mercados? Muito legal. É por aí, galera, é por aí. Johnny, alguma substituição aí, cara, que você pensa em fazer? O Johnny já está todo no verde, né? Já está na fibra vegetal e tal. Sim. Substituiu qualquer fibra, né, que fosse de natureza de uma fonte não renovável, do tipo petróleo, sei lá, Sim. por uma de origem natural, né? Origem vegetal, que é a fibra. Gente, que eu tenho da bucha, né? Então, assim, ela apresenta grandes propriedades naturais, né, em relação já à resistência. Em relação à competição, né, geralmente é só... O que você pensa na bucha? Geralmente você pensa em quê? Utensílio de higienização, apesar de também ter outras funções. A gente vai estar trabalhando com esse tipo de fibra aí, fazer os ensaios nela, vamos ver o que vai acontecer. Bacana, muito bom, muito bom. João, tem alguma coisa que você pode substituir no teu trabalho? Já ficou pensando nisso? Na verdade, o meu trabalho já é de substituição, né, Fernando? Na medida que eu faço o cultivo de micro-organismos que acumulam polidroxilcanoatos, né, o PHA, faço o cultivo, induzo esse micro-organismo a ele aumentar a produção de pH com a restrição de determinados nutrientes e avalio a estabilidade desse pH produzido ao longo de diferentes bateladas, né? Esse é o meu trabalho. Maravilhoso, João. Eu penso em substituir por um recurso que não é fóssil, né? Que seria, por exemplo, fazer a extração usando o hexano, fazer a extração ou clorofórmio, algum recurso até nocivo ao meio ambiente, fazer a substituição por gases subcríticos, que é o caso do butano, que é o que a gente vai fazer o teste para fazer a remoção. Cara, uma outra derivação super interessante aí, que eu lembro da época do meu pós-doc, tinha um colega no laboratório fazendo isso, era usar subprodutos e rejeitos, sabe, de algumas reações como fonte de carbono. Era bastante interessante isso, dava uma produção baixa, mas era PHB que fazia também. Mas, poxa, fantástica a ideia. No final das contas, ele conseguiu lá as bactérias que sobreviviam e tal, e que acabavam produzindo com aqueles rejeitos. Isso daí é fantástico. Não, Ana, tranquilo, a gente já está terminando também. Pessoal... Só uma parte, no meu caso, eu não uso micro-organismos que vão fazer fermentação. Eu uso micro-organismos que são fotossintéticos e eles têm a capacidade de absorver o CO2, né? Eu alimento eles com CO2, às vezes um CO2 advindo de uma combustão, por exemplo. Certo. É usar 2% de um gás de combustão. E é esse CO2 que vai ser transformado em polímero pelo micro-organismo. Cara, que legal! Nossa, isso aí é fantástico. Poxa, lembra, a última vez que eu vi tinha, sei lá, já deve ter uns 7, 8 anos, uns japoneses fazendo isso, transformando CO2 em algum monômero, mas era tão trabalhoso, era um negócio tão... porque era uma rota química. Nossa, que bacana isso, cara, você tem um meio biológico de fazer... esse aproveitamento de CO2 já direto assim, transformar num polímero especial que você quer. Nossa, muito, muito bacana. Depois a gente conversa mais sobre isso, que é muito interessante esse assunto, tá? Sim, com certeza, professor. Obrigado. Bacana. Pessoal, mas por hoje a gente encerra. Olha, foi muito bacana conversar com vocês, né? Peço de novo a autorização de vocês para publicar o conteúdo dessa nossa aula, tá bom?
Se tiver alguém contra, por favor, se manifeste aí. Professor, eu não estou contra, não. É só para avisar, a Leni para avisar que ela teve que sair porque ela estava no 3G. Aí, tá bom. Acabou a internet, acabou a alegria, né? Beleza, beleza, gente. Olha, muito obrigado aí pela atenção. É sempre muito bom estar com vocês. Nós não encerramos esse assunto, tá? Porque a discussão foi legal, a gente acabou falando bastante, mas acho que a ideia é essa. Aí, na próxima aula, a gente continua, mas já escrevam sobre, tá? Já pega aquele formulário, preenche, não deixa esse negócio ficar acumulando, não, porque senão fica mais difícil depois. Tchauzinho. Tá ok, professor. Até mais. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.